Marcos e ouvintes, é um tema muito complexo, um tema controvertido, que envolve um contrato de grande valor em que o município firmou com a Copasa, com multas, né? E a questão contratual, ela não é de fácil resolução, a rescisão contratual. Então a gente gostaria de fazer uma explanação de que, desde que essa gestão atual assumiu a administração, lá em 2017, nós começamos com várias notificações à empresa, à Copasa, várias multas foram aplicadas à mesma, e ainda o que nós fizemos? Ingressamos com uma ação judicial, onde a gente pugna por essa rescisão do contrato, né? E inclusive é um processo que tramita com o número 5.033 dígito 64, tá? Tramita perante a segunda vara civil da comarca de Cataguases, em que a gente busca tal solução. Infelizmente o juiz, na época, não concedeu a liminar para suspender a aplicabilidade do contrato. Feito isso, a gente informa que está nas mãos do Poder Judiciário, foi montada uma comissão processante, onde se investigou a questão do contrato, onde fizeram laudos, onde fizeram importantes trabalhos, e no final houve uma conclusão dos relatórios e que principalmente houve o pedido para a abertura de um procedimento administrativo, que a única coisa que nos traz estranheza nas falas é que se falam de forma a parecer que o município não instaurou o procedimento administrativo. Esse procedimento administrativo ele foi instaurado através da portaria 209 de 2018 e ele tem como membros, né, o Somei Espínola, a Brenda Capdeville, que é uma servidora efetiva do município, lá na Procuradoria, tem o Roosevelt Pires e ainda representantes do Poder Legislativo, tá? Onde participam os vereadores Maria Ângela Girardi e o Ercil. Existe hoje aberto um processo administrativo e o processo administrativo está aguardando especificamente o voto dos dois vereadores que ontem utilizaram a tribuna, o vereador Ercil e a vereadora Maria Ângela. Então, para o processo administrativo findar, estamos aguardando o voto dos dois. Agora, algumas celeumas, elas não podem ficar no campo do fala-fala só, certo? É muito importante o seguinte, o município fica entre a cruz e a espada. Quem não tem a responsabilidade de assinar o ato, falar em revogar o contrato de forma administrativa, eu acho que está sendo um pouco precipitado. Por quê? Bom, uma gestão passada foi eleita sob o fundamento de que rasgaria o contrato da Copasa. Passou-se 4 anos, eles tentaram várias e várias formas, não conseguiram rescindir o contrato da Copasa. Certo? Segundo, existe a ação judicial nossa proposta, em que o juiz não deu a liminar aqui. Se o município rescindir o contrato da Copasa, surgem 2 gritantes problemas. O primeiro é que a multa é de 6,5 milhões de reais para quem rescindiu o contrato de forma unilateral. Imagine que o município de Cataguases, Marcos, rescinda o contrato da Copasa e lá no final venha a ser condenado a pagar a multa de 6,5 milhões à Copasa. E aí? Porque com certeza a Copasa vai entrar na justiça. Certamente a Copasa vai entrar com um processo judicial alegando a rescisão unilateral do contrato por parte do município. Certo? É um risco que se corre. Ponto 2, a pessoa pode às vezes falar assim, mas será possível que o judiciário vai entender que a Copasa está certa, apesar de toda a inadimplência? Eu respondo com uma outra pergunta. Será que o judiciário não está entendendo que a Copasa está correta? Porque a ação tramita para rescindir o contrato e o judiciário não deu a tutela conforme requerido? Ponto 3, se rescindir o contrato com a Copasa, quem vai coletar e transportar o esgoto na cidade de Cataguases? Quem vai fazer o tratamento, né, e a destinação da água tratada para as 37 mil residências existentes hoje em Cataguases? Como seria a cobrança disso? Quem seria contratado para prestar esse serviço? Existe outra empresa especializada em fazer tratamento de esgoto sanitário e tratamento de água potável? Então, assim, é uma questão muito complexa, certo? É uma questão que envolve várias diretrizes. O que nós estamos fazendo é cobrar da Copasa que execute o contrato da forma que o mesmo está firmando,
Certo? E quero deixar essa oportunidade, esse canal, para deixar uma coisa que às vezes alguns cidadãos podem ter ouvido falar, uma afirmação que não é verdadeira, que é o seguinte: ah, nós estamos pagando por um serviço que não é executado. Não, é mentira. O que se paga hoje do esgoto é simplesmente a coleta e o transporte do mesmo. Ninguém em Cataguases paga tratamento do esgoto. Paga somente coleta e transporte. Esse serviço a Copasa faz. Entendemos que de forma ineficiente, pensamos que esse contrato ele deve ser o mais rápido possível rescindido, o mais rápido possível cobrado dela, que seja executado da melhor forma possível a prestação aos cidadãos cataguasenses. Mas ao mesmo tempo a gente não pode correr o risco de imediatamente fazer uma rescisão em que pessoas podem ficar desassistidas e ainda correr o risco para que a cidade de Cataguases lá no final seja condenada a pagar uma multa, não é? São quilômetros e quilômetros de redes de esgoto e de água que alguém tem que cuidar. O município não tem capacidade nem técnica, nem o número profissional, nem o número de profissionais suficiente para fazer esse serviço. Segundo, qual seria a tarifa, né, a ser cobrada por parte de quem consome água ou na eliminação do esgoto, se um novo contrato com uma outra pessoa jurídica fosse firmado? Então essas questões, para quem tem a decisão, para quem tem a responsabilidade de decidir, ela não pode ficar simplesmente no fala-fala, ou no grito, ou em alguns movimentos que se diz: ah, revoga o contrato, faça isso, faça aquilo. Contrato não é fácil revogar. O município, repito, tem ação judicial e o judiciário até o presente momento não rescindiu tal contrato. O que demonstra que não é fácil rescindir, apesar, repito, não canso de repetir, o serviço é muito mal prestado, né? O serviço é ineficiente, a Copasa não é uma boa prestadora do serviço. Bom, doutor Iacos, a gente já tem a participação aqui do Fabiano Ferreira, e ele está dizendo o seguinte, um comentário que ele está colocando aqui. Se me permite uma posição, se houve uma falha, foi no início da assinatura do contrato, que foi avaliado tanto pelo Legislativo quanto pelo Executivo, não tendo cláusulas de punição do não cumprimento dos prazos. Marcinho Vidal está falando o seguinte, qual que é o estímulo para entregar esse serviço feito pela Copasa em Cataguases? A questão do contrato, lá atrás, quando ele foi feito, esse contrato ele é chamado contrato de adesão. A empresa traz o contrato com aquelas cláusulas contratuais e o município aderiu naquele momento. Mas veja só, a Copasa prestava um serviço de águas aqui há muitos anos, de tratamento de águas, e não existiam problemas como hoje existe o problema, tanto no fornecimento de água quanto do esgoto sanitário, certo? Então, naquele momento, não se imaginava o tamanho do transtorno que poderia vir para a nossa cidade com essa ineficiência da prestação de serviço por parte da Copasa. Segundo ponto, qual que é o incentivo da Copasa para realizar a obra? Refazer essa pergunta, errou que pode escrever, ele refez aqui a pergunta. Qual o tempo estimulado para o serviço? Ah, tá. Na verdade, deve ter sido qual o tempo estipulado, né, no contrato. A Copasa ela está inadimplente com o município desde 2014, as obras deveriam ter terminado e o esgoto sanitário deveria estar sendo tratado. Certo? Isso tudo, ela recebe multa, que a ARSAI, que é a agência que regula. Se você pegar a sua conta de água, você vai verificar que houve uma redução do valor que se paga pelo transporte e coleta do esgoto, que é a multa, que foi uma redução de 6 ponto alguma coisa por cento que a Copasa teve. Ela foi multada pela ARSAI por não ter cumprido. Foi penalizada. O que nós pagamos hoje, se você for ver em torno de 2 anos atrás, o valor é em torno de 6% a menor. E ela é sim multada, tá? Pela ARSAI, já foi feita essa multa, e nós, município, já multamos, está aqui o Edmar como chefe da fiscalização e a Alice também, várias e várias vezes a fiscalização do nosso município já foi lá e arbitrou multas na Copasa, inclusive a Alice, que está aqui presente, pode confirmar, na semana passada chegou perto de mim e falou assim, olha, a Copasa foi lá e pagou todas as multas que ela tinha no município de Cataguases. Então, assim, falar que a fiscalização é ineficiente, isso é inverdade, e isso ofende quem está na fiscalização, quem está ali cobrando, né,
né? Agora, falar que a Copasa presta um serviço de péssima qualidade para nós, isso é uma verdade que 74 mil cidadãos cataguasenses verificam todos os dias, porque é sim ineficiente, é um serviço mal feito, mas o que a gente pode fazer, a fiscalização que a gente pode fazer, a gente faz, e a gente, conforme qualquer contrato que qualquer cidadão firme, o local de rescindir é o judiciário. Nós estamos lá discutindo judicialmente a rescisão, aguardando uma decisão judicial. Então, se alguém tem que dar uma resposta hoje para o município e para cidadãos, esse alguém é o Poder Judiciário. Em relação ao Fabiano, informar para o Fabiano o seguinte: Fabiano, eu não participava da gestão na época da assinatura do contrato, mas certamente para se fazer o que está falando de o próprio município efetuar a coleta e o tratamento do esgoto, isso teria que se montar uma autarquia, onde o ingresso dela seria através de concurso público e se geraria um valor talvez superior ao da Copasa. Eu estou dizendo talvez porque não tenho certeza, porque não foi feita uma cotação, uma pesquisa de preço. Tá? Agora é importante também a gente consignar que quando se fala assim, a Copasa arrecadou 36 milhões, ela arrecadou 36 milhões, mas ela teve gasto de material, ela teve gasto de mão de obra, ela teve gasto para pagar as empreiteiras que prestaram serviço ou de abertura ou de fechamento de buraco, ela teve gasto com asfalto, ela teve gasto com concreto. Então é uma arrecadação bruta. Lucro, acredito que ela tem sim. E a última aqui, que é a pergunta do João Bosco. Gostei muito desse canal, Marcos. É muito interessante a gente está aqui explicando, o cidadão está vendo. Então, eu gostaria de parabenizar você pela iniciativa e parabenizar aqui a quem está ouvindo o nosso programa e mandando perguntas, porque assim é muito bom. A pergunta do João Bosco é o seguinte: qual a proposta concreta da prefeitura? Não pode rescindir o contrato por causa da multa. Inexistência de outra empresa para prosseguir. Como fica? O seguinte, na ação judicial, João Bosco, a gente pede ao juiz que o juiz decrete que a Copasa fique sem receber a taxa de coleta e transporte por 1, má prestação, e 2, inadimplência contratual, porque não cumpriu o contrato no prazo. Então essa é a penalização que a gente pede que o judiciário aplique de imediato. Certo? Seria 1, suspensão da cobrança da taxa, porque ela não está fazendo o serviço completo, que seria coletar, transportar e tratar. E 2, como uma medida punitiva pelo atraso.